Hoje falaremos sobre quais são os principais critérios para um diagnóstico diferencial do TEA. Nós sabemos que a etiologia do autismo ainda é desconhecida. Entretanto, a tendência atual é considerá-la como uma síndrome de origem multicausal, ou seja, envolvendo fatores genéticos, neurológicos e sociais da criança. O reconhecimento da sintomatologia que é manifestada pela criança com autismo é fundamental e muito importante para a obtenção de um diagnóstico diferencial precoce. O sistema diagnóstico para o autismo sofreu grandes modificações ao longo da última década. Nos Estados Unidos, o sistema em vigor é a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, conhecido como DSM-5, publicado no ano de 2013. Um outro sistema de codificação é a recém-publicada 11ª versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, conhecida como CID-11, elaborada pela Organização Mundial da Saúde. Sendo assim, esses são os dois grandes manuais em que nós possamos detectar os principais sinais, os principais sintomas deste quadro autístico. E de modo geral, o recente CID-11 estabeleceu critérios do diagnóstico TEA semelhantes ao DSM-5. E as mudanças no diagnóstico incluíram a remoção de outras condições, como a síndrome de Asperger e o distúrbio pervasivo de desenvolvimento sem outra especificação. E com a criação de um domínio amplo, denominado transtorno do espectro autista. Chamamos ele agora de um grande guarda-chuva de sintomas autísticos. O novo sistema diagnóstico também propõe um agrupamento de critérios relacionados à comunicação e à sociabilidade em uma única categoria e a inclusão de grandes sintomas sensoriais. E alguns dos aspectos que retardam um diagnóstico imediato e precoce do autismo remete-se possivelmente à inexistência de exames específicos para essa síndrome, sendo ele baseado no histórico da criança e de observações clínicas. Somado a esta questão, pontua-se a variabilidade de sintomas, bem como a ausência de treinamentos específicos de profissionais para lidar com o distúrbio. O novo sistema diagnóstico reconhece que alguns padrões de fascinação ou de apego a comportamentos repetitivos podem relacionar-se à hiper ou à hiporreatividade, a estímulos multissensoriais, manifestados através de interesses excessivos por sons, texturas, luzes, objetos que giram, objetos circulantes, entre outros. E outras reações extremas, como restrição a alimentos, medo de sons ou indiferença até mesmo à dor, a temperaturas extremas, também são comuns para esse diagnóstico diferencial. Como um complemento ao diagnóstico, o manual DSM-5 institui a especificação sobre a existência ou não de comprometimento intelectual, a deficiência intelectual, ou de linguagem concomitante ao TEA. Então, começamos a nos questionarmos, será que existem essas comorbidades associadas ao TEA? Por outro lado, o CID-11 fornece instruções detalhadas e códigos distintos, ou seja, com nomenclaturas diferentes, para a diferenciação entre o autismo com e sem a deficiência intelectual e com comprometimento de linguagem funcional ou não, além da gravidade de cada um. Então, diante de cada quadro, há uma gravidade estabelecida para esse distúrbio. Ilustro para vocês uma tabela do DSM-4 em que mostra as 3 grandes áreas de comprometimento do autismo, sendo ele um comprometimento qualitativo da interação social, como por exemplo,
fracasso em desenvolver relações duradouras, relações sociais funcionais, um comprometimento da comunicação, sendo apresentado por um atraso muito significativo na fala. E o terceiro ponto, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, como, por exemplo, preocupações persistentes diante de um único item, preocupação com um ou mais padrões estereotipados, então são comportamentos estereotipados, adesão inflexível a rotinas também engloba o transtorno do espectro autista. Frente a alguns achados de estudos científicos, temos que, de acordo com dados entre gêmeos monozigóticos, o diagnóstico de autismo tem uma herdabilidade estimada de mais de 90% dos casos. E a grande maioria dos estudos familiares sugere que não segregam como um simples distúrbio mendeliano, ou seja, causado por mudanças ou por mutações que acontecem na sucessão de DNA de um único gene, mas ao contrário, exibem padrões consistentes com uma característica complexa. Sendo assim, uma pessoa com um transtorno mental é, antes de tudo, uma pessoa e não um transtorno que a define. Nesse sentido, o indivíduo com TEA não é um autista. Um rótulo classificatório realizado através de um diagnóstico não é capaz de captar a totalidade complexa de uma pessoa, de um ser, nem muito menos a dimensão humana irredutível desta, ou seja, os caminhos que nos levam a uma melhor qualidade de vida frente aos sintomas. Há sempre o risco de que termos que rotulam acabem por minimizar as enormes diferenças entre pessoas que apresentam uma mesma condição clínica, uma vez que sabemos que, diante de um mesmo diagnóstico, temos vários repertórios distintos, ou seja, uma pessoa com a condição autista é muito diferente de uma outra que recebe o mesmo diagnóstico. No caso dos indivíduos com autismo, a ampla variação de expressões sintomáticas requer a obtenção de informações que ultrapassem em muito o diagnóstico por categorias, tais como o nível de comunicação verbal e não verbal, o grau de habilidades intelectuais que aquele indivíduo possui, a extensão do campo de interesses no que ele apresenta, o contexto familiar e educacional que a criança está inserida e a capacidade para a realização de habilidades de vida diária para ter uma vida autônoma. Um número cada vez maior de profissionais tem defendido que a forma mais adequada de estabelecer o diagnóstico é de um modo indisciplinar, incluindo pelo menos um neuropediatra e um psicólogo clínico com especialização em distúrbios do desenvolvimento. Esses profissionais têm a oportunidade de analisar cada caso conjuntamente, identificando as várias nuances do quadro clínico daquela criança e oferecendo à família informações detalhadas, não apenas acerca do diagnóstico, mas também de um prognóstico médico, de como aquela criança vai evoluir em modo cognitivo e também adaptativo da criança. Para mais informações sobre o tema, vocês podem acessar o material enviado. Obrigada!